Por Dentro da Temporada. Tá aí? Então entra, porque este é o Por Dentro da Temporada, o podcast da Cizone, feito para te contar um pouquinho dos bastidores de quem trabalha na linha de frente do short stay. Estamos gravando aqui direto do Cizone Conecta Franquias, o que está nos permitindo esses convidados cada vez melhores. E eu tenho que agradecer, claro, aos nossos patrocinadores do evento. A Matinale, a Mog, a Pleno, a Madiki, a Stace e a Easy Cover. Sem eles, o evento não aconteceria, então nosso muito obrigado. Hoje a gente tem um episódio muito especial, é o Cérebro e Músculo, Por que não fazer sozinho? E a gente quer contar um pouquinho dos bastidores de você optar por estar junto a uma marca no lugar de fazer sozinho a operação. E para isso eu tenho dois perfis interessantíssimos aqui. Para começar, o Márcio, nosso pioneiro, franqueado pioneiro, ele é Real 01 e ele vai contar um pouco disso, uma operação lá de Bombinhas que passou, eu poderia dizer, por toda a família e já tem outras operações de família, até hoje a filha dele ajuda, então acho que isso é muito bacana. E a Andréia aqui de Florianópolis, também começou com uma operação enxuta, hoje já tem 50 imóveis ali dentro da operação dela, mas também algo muito familiar, muito conectado e que não perde esse DNA ali de cuidado. Então, pessoal, para começar, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui. Ô Márcio, vou começar contigo, porque você e sua esposa já tinham uma pousada antes da Cizone, já tinham essa experiência de fazer sozinho ou fazer tudo e tentar ter o controle de tudo. Queria relembrar ali um pouquinho desse quadro, queria que você contasse um pouco de como era esse quadro, essa rotina e até de dores de cabeça, de como funcionava isso. Sim. Boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui, Abu, né? Falar de Cizone é falar da minha vida, então fica até fácil, mas ao mesmo tempo fica emocionante. Eu iniciei com a Cizone, foi em 2020 para 2021. A princípio fui o primeiro franqueado fora, porque tipo, o projeto já estava ali com umas franquias em Florianópolis, né? E eu me lembro que na época o diretor que a gente conversou e tal, eu era o primeiro de fora. Então, estou indo para a quinta ou sexta temporada, desculpa, agora não tenho certeza, mas... E assim, ó, a gente teve experiências, eu e minha esposa, a gente sempre gostou muito de receber pessoas, da hospitalidade, né? A gente sempre... E um dia eu falava pra minha mulher, não, um dia a gente vai viver do que eu mais gosto de fazer, que é receber pessoas, né? Naquela época eu nem sabia falar a palavra anfitrião, mas enfim, e quis o destino que me colocasse nesse lugar aqui, né? De trabalhar, lidar com pessoas, né? Então, assim... Trabalhava, anteriormente eu tive uma experiência no Nordeste até, em Porto de Galinhas, uma pousada lá, mas foi bem anos atrás, ainda a Airbnb mal estava iniciando, né? E a gente fazia tudo e também não tinha toda a tecnologia, não tinha nada. Então, sim, foi uma experiência que eu vivi lá de 1 ano e meio, mais ou menos. Depois a gente voltou para o Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, né? Era de lá. E vimos a dificuldade que era trabalhar com isso, também não é fácil, né? A questão... comercial, a questão... É muita coisa envolvida. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a parte mais difícil? É preço? É o hóspede que tem necessidades assim, particulares? Eu vou fazer um breve resumo, assim, ó. Quando a gente iniciou, por exemplo, quando eu descobri a Cizone, que na época era foi pela internet, acho que pelo Instagram, uma coisa assim, o que me chamou a atenção era a palavra tecnologia com a hospedagem. Né? Eu disse, puxa, que não era uma coisa diferente, sim, porque tu via imobiliário, ou tu via o pessoal trabalhando sozinho, vamos alugar, vamos colocar nas plataformas e tal, e era bem mais difícil. Daí, aquilo me chamou muita atenção, assim, eu fiquei pensando, né, e quis o destino que desse certo, né, iniciei, e dali a gente começou a descobrir, eu nem sabia, assim, no primeiro momento, a parte, o que eu imaginava no início, lá atrás, bom, provavelmente isso vai ser um bico meu. Eu e minha mulher, de repente, porque eu era gerente de uma empresa comercial, de vendas e tal. Isso. Vai ser uma renda, de repente a gente vai cuidar 2, 3 casas. Não sei, era algo assim nesse sentido. E daí aquilo tomou corpo, demorou alguns meses para iniciar, porque também estava tudo meio engatinhando na época. E ganhou corpo. E daí a gente começou, na verdade, assim, o meu projeto era para ser em Itapema. Na verdade, surgiu em Itapema a franquia. A base de operação, como eu morava em Porto Belo, eu ficava do lado ali. Então, surgiu em Itapema. Só que naquele decorrer, surgiram os primeiros em Bombinhas.
Daí na época o diretor, o Odi, que era, trabalhava, o Odi, Márcio, você não quer trabalhar em Bombinhas? Porque parecia que tinha começado uma menina lá, uma mulher lá, e ela desistiu. E daí surgiram 2 casas em Bombinhas. Estão até hoje com a gente. Sim. Daí eu disse, não, claro, né? Eu tô no caminho aqui, pro lado que vier eu tô chutando. E daí eu comecei em Bombinhas, começamos lá. E daí surgiu uma posada na época que era uma construtora comprou e tal. Antiga posada, que estava parada. Eram 7 apartamentos. Então, no primeiro mês, no segundo ali, nós já tava, eu e minha mulher fazia tudo, né? A gente limpava, colocava a mão, começamos a limpar aquela posada lá, organizamos ela. Até eu vou comentar eu comentei com o Gustavo, Sim, o Kremer. O Kremer, que ele tava de plantão. Era ele, o plantonista, ainda no início do negócio. Sim. E ele me ligou de madrugada. Na primeira semana ou segunda, nós tínhamos limpado os apartamentos ali. Ele me ligou, Márcio, tem gente no... Foi meu primeiro check-in. Foi assim. Na verdade, não tinha um sistema ainda. Eu acho que por algum motivo aquela informação não tinha vindo para mim. E eu nem sabia que estava funcionando já o negócio. Ó, tem check-in lá em tal lugar. Eu disse, meu Deus, levantamos 3 da manhã e fomos para lá. Mas enfim, é um breve... Como é engraçado as coisas. E até, eu só te cortar rapidinho, mas eu acho interessante quando vocês fazem essa conexão e quando eu trago para cá algum franqueado que está um pouco mais de tempo, porque hoje a gente tá com muito orgulho, inclusive celebrando isso exatamente neste evento, o nosso selo de Superhost, Sim. E não só o selo de um bom atendimento, que isso é quase todo o trabalho de vocês ali na ponta, mas também a nossa imposição ao mercado, porque não é uma empresa pequena com o selo de Superhost, é a maior gestora. E é interessante ver isso, porque hoje você também tem uma estrutura extremamente consolidada, uma operação, só que esse início era um início para a Sizone e para o Márcio, era o nosso sócio fundador, o Kremer que o Márcio citava, é o nosso sócio fundador de plantão ali, e você de plantão nativo ali às 3 da manhã. Então ali a gente viu que iniciou e logo começou a pipocar check-ins. Eu não tinha nem dimensão do tamanho, por isso que a importância da parte comercial, né, é tudo, porque E para mim era um negócio bom, porque eu não vendi... A parte ruim do que é? É vender e receber. Querendo ou não, comercialmente falando, qualquer negócio é a parte mais difícil, né? E essa parte eu já ganhava, né? Tipo assim, eu já ganhava o cliente pronto. Sim. Então a operação, claro, a gente teve que aprender e ali no dia a dia... A gente teve que trabalhar muito, assim. Só que assim, ó, naquele primeiro mês que pra mim ia ser um bico, eu já vi que não era bico. Tanto que no segundo mês ou terceiro que entrou já tinha dinheiro na minha conta, eu nem sabia, na verdade, porque já tinha me pago daquele primeiro, do segundo, e eu ainda achava que era um negócio, não sei, vamos ver. E já tinha dinheiro na conta e tal. Mas daí a gente trabalhou muito, assim. Eu sempre digo assim pro pessoal que eu converso, novos anfitriões, ou pessoas que às vezes me perguntam sobre o negócio. A questão inicial para todo negócio difícil é o início, né? Mas assim, ó, a questão é tu botar a mão na massa mesmo, tem que trabalhar mesmo. Porque se tu for depender assim, de terceiros, eu vou, mas assim, ó, vou colocar um pessoal trabalhar lá e tal, tu não vai conseguir, entendeu? Sim. Não é que não vai conseguir, até pode, mas vai demorar muito mais. Então assim, ó, nós pra ter uma ideia, assim, na época, que a gente veio, era a época de pandemia ainda. Ainda tinha pandemia, tava meio que terminando, mas ainda era aquele reflexo inteiro daquela nuvem negra que foi a pandemia naquele momento, né? Então, assim... E que pro nosso mercado foi extremamente seguro, sem perspectiva alguma, porque não tinha uma perspectiva, vai acabar X data. A gente estava renovando ali as medidas. Então, assim, a gente começou em Bombinhas, daí logo surgiu alguma coisa em Porto Belo, e logo depois surgiu Itapema. Então, nós fazia as 3. Eu e minha esposa... Nós trabalhamos meio ano, acho que assim, chutava e cabeceava, sabe? Aquela história de ir pra tudo que é lado. Daí... O famoso barba, cabelo e bigode. Tranquilo. Daí chegou um momento... naquela primeira temporada, a gente já faturou... Só que a gente trabalhava tipo por 4, 5 pessoas. Então a gente ganhou o salário daquelas 4, 5 pessoas. Só que em valores era muito bom pra gente. Só que a gente trabalhava de segunda a segunda, não tinha hora pra nada. Limpava, recebia... só não lavava mesmo porque tinha que levar para lavanderia, já era um volume. Sim. Até no início a gente lavava as toalhas de banho, eu acho, mas aí a gente viu que na primeira semana, a segunda, a minha mulher já viu, não adianta. Eu vou trazer o André inclusive para esse papo, porque André, você também começou com uma operação familiar, enxuta, apoio do seu esposo, das suas filhas, são duas? Ótimo. Então fiz a lição de casa bem aqui. E eu queria entender como que foi esse começo de operação, o que te tomava mais energia, mais tempo? Conta um pouquinho desse início pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu conheci a Sizone
trabalhando com Erion do Jurerê, franqueado do Jurerê. Sim. Trabalhava na limpeza com ele de dia e de noite eu trabalhava num motel de recepcionista. Mas eu gostei daquele pique ali. Eu fazia limpeza, eu gostei ele me botando pressão, eu achava legal aquilo ali, né? Aí pegou uma confiança em mim, eu já tava fazendo check-in dele, ajudando ele em tudo, né? Porque eu sou muito metida, eu faço até a manutenção. Aí eu comecei a indagar e pesquisar, Cisone, pesquisar. Aí mandei um e-mail. Tinha carteira assinada, não podia, né? E agora? Como que eu faço? E ninguém na família levou fé em mim. Tipo, meu marido não tem, e ele sem saber. Eu mandei um e-mail. Prontamente entraram em contato. Aí eu fui obrigada a contar pra ele, ó, eu fiz isso, e tu vai participar dessa reunião online. Eu vou ficar por trás de ti. E ali ele começou a participar, e eu que tava dirigindo a operação. E eu comandando a operação e respondendo tudo como se fosse ele que respondesse. Aí aí chegou uma época que a gente começou com 13 imóveis e foi para 5, e foi para 10, e foi para 15. E na época era a Gladys. Lembra da Gladys? Sim, a Gladys que hoje é franqueada. A Gladys, eu fui obrigada a dizer pra Gladys, Gladys, está acontecendo isso desde o início e eu preciso que você saiba da verdade, porque eu não vou conseguir ficar mentindo com essa quantidade de imóvel, e ali na época não tinha toda essa tecnologia, né? Sim. Aí a gente falava direto pelo WhatsApp e às vezes tinha que mandar um áudio, pensa, era só eu que mandava esse áudio pra lá. Sim. Nunca ele aparecia, ele trabalhava. Aí eu falei, daí ela, não, beleza, então... Aí, o primeiro mês foi R$600, gente. Tava eu e o meu genro. Só que trabalhavam nós dois à noite. Então, de dia, nós tocava a franquia e ia R$600, beleza? Todo mundo ficou assim, né? O segundo mês já dobrou, triplicou. Quando triplicou, a família tudo. Pô, vamos entrar, vamos entrar nessa. É de verdade o negócio. É de verdade. Aí, falamos lá. E fiquemos ali mais uns 2 meses tocando aquela franquia que era do Ederson, que é meu esposo, né? Aí, no nada, no final de dia... A Gladys me liga, chuva que Deus mandava dentro do carro. Tinha recém terminado, tava indo pra casa. Ô André, eu quero ver se tu não quer tocar uma franquia nos ingleses. Eu disse pra ela, tá, mas e a franquia do Ederson? Não, ele tem a dele, tu vai ter a tua. Eu digo, fechou. Quando ela falou assim, eu já entrei nos ingleses com 10 imóveis e ali só cresceu. Um ano assim, ó, estourou, 50 imóveis nos ingleses. Aí eu trouxe o resto da galera pra trabalhar tudo junto. Hoje a gente trabalha tudo junto. Bacana. É legal essa perspectiva que vocês dois trazem, porque eu acho que vem de um início diferente ali da operação, mas que chega num lugar comum de mão na massa, que é o que o Márcio falava ali desde o início. Beleza, quanto maior a operação, melhor estruturado vai ficando. É óbvio que você passa a se preocupar menos com lavar uma toalha, Sim. por exemplo, e vai começar a querer gerenciar esses players e etc. Mas te deu a possibilidade a vocês de ter a visão e conseguir crescer. E queria, inclusive, entender... talvez começar contigo, André, que acabou de dar esse relato da Cisone, te permitir abrir uma segunda franquia e sua família vir trabalhar. Como que foi tirar o que talvez, o Márcio, se você me corrija se eu estiver errado, o que a gente chamaria de parte chata ali, que é um atendimento inicial não do hóspede, mas de quem tem dúvidas sobre a hospedagem, que pode vir ou não a ser um hóspede no futuro, que são os nossos canais de atendimento, adquirir esse cliente, esse hóspede, estar nas plataformas, precificar e ficar com a parte que de fato você já entendia, já tinha conhecimento, que era a operação, o limpar, o receber, o ter contato e etc. Queria saber um pouco mais desse estar no que você realmente gostava de fazer e tinha inspiração para fazer. Eu acho que se me colocasse do outro lado, eu ia ficar completamente perdida. Eu não sei fazer. Hoje, para mim, é satisfatório ir lá receber um hóspede. Em torno de 90% dos meus imóveis são self-check-in, mas eu sempre dou aquela opção para o hóspede. Prefere um presencial, um check-in presencial ou um self-check-in? Porque, gente, é satisfatório. É satisfatório tu receber, como tu fazer um check-out e tu receber o elogio e saber que ele vai dizer pra ti. Se ele gostou, ele vai dizer pra ti, ó, vou te avaliar lá nas plataformas. Sim. 5 pra ti, né? É muito bom para passar por isso. É bom quando o pessoal do interno entra em contato com o elogio de um hóspede, sabe? É muito gratificante. Sim. Eu chamaria, inclusive, essa divisão de cérebro e músculo, em que vocês são um músculo que está ali na linha de frente e a tecnologia que você destacava, Márcio, é o cérebro. Queria saber para você como que foi essa decisão de
de entender mesmo que o nosso cérebro, o cérebro da Cizone, poderia fazer seu músculo ir muito mais longe, sua operação crescer e ter esses números que a gente está falando agora. Sim. Por exemplo, se eu fosse na época, ou qualquer momento hoje, eu colocar lá, Márcio, bater nas portas e dizer, eu oferecer meu trabalho, fazer, é uma coisa. Isso é muito mais difícil. Hoje eu tenho aproximadamente 100 imóveis, né? Que eu cuido. Sim. Imagina, provavelmente eu teria 20, se fosse eu sozinho. E com mais dor de cabeça do que eu cuidar 100 hoje, né? Então a marca Cizone, depois que ela começou, já era uma coisa diferente, já era algo que chamava atenção. E eu sempre digo para os proprietários isso, que são os nossos clientes internos nossos, né? Aqueles, por exemplo, tinha vários que trabalhavam com imobiliárias, né? Vou fazer um teste com a Cizone. Todo mundo que trabalhava em imobiliário frente à Cizone nunca mais nos largou ou voltou para imobiliário. Não voltou para imobiliário. Isso é uma coisa que pelo menos dos nossos lá é assim. Então, essa questão tanto do proprietário, que ia ser o mais difícil de eu conseguir, a Cizone também não me entregava a eles, né? Claro, depois com o tempo a gente foi trabalhando, foi mais fácil, porque daí eles pediam indicações. Eu queria pro meu cunhado lá, trabalha comigo já e tal. Daí eu indicava, mas já estava dentro do projeto da Cizone, né? Já conhecia a Cizone. Então, a parte, por exemplo, de conseguir os clientes, que são os apartamentos, a Cizone fazia. A parte mais difícil, que era vender e receber, porque além de ser difícil, é chato, perde tempo, né? A plataforma faz, então a tecnologia faz. Ela nos dá, digamos ali, e com o sistema que a gente tem, né? Que é o Sapro, que são os SUTs, enfim. O sistema é magnífico, assim. Por exemplo, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa hoje 100% logada no WhatsApp, né? E no sistema, no Sapro. Eu chego a ter um ticket, eu tenho que estar olhando, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar para olhar. 6 e pouco da manhã, quando eu acordo, eu já abro e olho, tá, ok. Depois das 7 e pouco eu começo a fazer o meu roteiro de mandar o check-in do dia do pessoal, né, cumprimentar. É uma segurança, que nem eu digo, para nós anfitrião, a segurança que tu vai abrir ali o teu Sapro, tá ali a tua tarefa do dia. O teu roteiro tá ali dentro, roteiro tá ali dentro. Vou te pedir uma ajuda então, antes de você continuar falando. Vamos explicar pro pessoal o que é o Sapro e daí você continua me contando como que ele te ajuda. O Sapro, o que é um Sapro? O Sapro não é um aplicativo, né? Sim. Ele é um programa da Cizone, né? Que ali ele entrega tudo de mão beijada para nós. Ali a gente tem acesso aos check-in do dia, com o nome do hóspede, o contato do hóspede, o apartamento que seria o imóvel que o hóspede vai ficar. Quem mais me ajuda, Márcio? Todo o nosso norte do dia a dia, né? Porque toda a informação de check-in, check-out. O pessoal que está saindo de manhã, eu falei com eles ontem de noite, mas hoje de manhã eu falo de novo. Quer dizer, ele nos dá o roteiro sem margem de erro, praticamente. A não ser que tu não vai, né? O teu erro é individual teu, mas se tu olhar, se tu acompanhar e seguir a risca, não perdemos nada. E como que isso te ajuda? Agora sim, Andréia. Ajuda em tudo. Pensa, tu olha só, o aplicativo, a Cizone em si, ela te entrega o hóspede. Quando ela vende uma reserva para um hóspede, olha a confiança ali. O hóspede já comprou uma reserva, ele já sabe que vai chegar em tal lugar, que o fulano de tal vai receber ele, e ele tem o contato do fulano lá, o anfitrião, que seria, né? Tudo. Então, para o hóspede, eu acho que é uma segurança total. E para nós também, porque nós temos o contato do hóspede, nós temos o nome da pessoa, a gente está falando com esse hóspede. É quase assim, impossível ter algum erro. A gente tem as mensagens automáticas, né? Que internas que a gente vai acionar pelo sistema e vai para o WhatsApp do hóspede. Então é muito é ágil, o primeiro fácil, contato, né? Que a gente tem com ele, né? Se tu não tivesse isso, por exemplo, vai fazer isso manual para ver. Sim. Não tem a lógica, sabe? Até uma quantidade grande. Todo mundo aqui usa o WhatsApp. Eu tenho dia que eu perco uma mensagem porque eu recebo tanta mensagem que você vai conectar ali e ficou mensagem para trás, não consegui ver. Imagina vocês que recebem muito mais se não tem algo por trás disso que permita. No áudio, sei lá, dá 300, 400 watts por dia. Informação de gente chamando do que é lado e tal, e tudo baseado. Então a gente consegue controlar tudo pelo sistema. E aí pelo Sapro, como a gente tem, a gente pode concluir esse card. Pelo menos eu assim, na alta temporada aqui, de 28, 30 check-in na minha franquia na alta temporada, 17, 20 check-out. O pessoal tá lá trabalhando, finalizou, eu vou buscar meu pessoal para levar para o próximo apartamento, eu já finalizo aquele card, porque eu sei que aquele ali já tá pronto.
Entrou, fiz o check-in agora, eu já finalizo. Então a gente não tem como você perder prático, dentro daquilo ali. Daí Tu vai pode ter baixando e deu. 100, 200 imóveis, tu não te perde. Tá? O Sapro não te deixa tu te Sim. perder. Tá ali Bacana. dentro. Tô gostando de ouvir-os ali sobre esse pacote Cizone e o que ele permitiu a vocês. Para um pouco além do Sapro, novamente é importante porque como vocês dois têm histórias que nos enchem de orgulho como marca e como pessoas, afinal de contas, acho que nós criamos ligações com seres humanos, não com franquias, mas não com números. E vocês trazem essas histórias pra gente. Que outras características ali de se associar à marca Cizone, desse pacote Cizone, vocês destacariam que permitiu que vocês pusessem a energia naquilo que vocês são bons, em receber, em fazer as coisas com cuidado, com zelo, com atenção aos mínimos detalhes? O apoio, né? O apoio do pessoal, a gente às vezes tem pepinos, acontece, né? O pessoal do interno tá sempre apoiando a gente financeiramente, até pelo Sapro a gente tem o acesso financeiro, porque é em tempo real. Como, sempre eu digo assim, né? Quando, proprietário, tem um pepino, tem aquela correria, eu dou uma olhadinha lá no nosso dashboard, que é o aparelho financeiro, para ver, quanto que tá. Respira. Valeu. Valeu. Então, fecha e continua. Respira fundo e vai. Porque o Sapro tem essa previsibilidade também, que é muito dia interessante. Dia, é o fluxo de caixa, o que muitas empresas e é outra coisa não viciante, tu entende? Em tempo real, do mesmo jeito que o anfitrião recebe em tempo real, o cliente, o proprietário do imóvel tem esse acesso em tempo real. E para nós, como anfitrião, tempo né? Real, pelo menos eu digo assim, querendo ou não, tu tá vendo números ali, os números estão se mexendo, entendeu? Então, dia a dia, se bobear hora a hora, às vezes, tu vai lá dar uma... Eu sou viciado em olhar ali, dou uma espiada ali, opa, tá legal, tá mais ou menos na minha expectativa, olha, opa, superou a expectativa, tá mais do que eu tô pensando, entendeu? São coisas assim que querendo ou não, trabalhar com a Cizone, ela nos dá esse impulso, digamos assim, né? Financeiro, claro, que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo acho que trabalha para isso. E ao mesmo tempo a gente vê que o nosso trabalho está sendo valorizado em todos os campos, porque desde o financeiro, que querendo ou não é um dos principais motes da nossa vida, né? Tem que trabalhar e ganhar e viver. E ao mesmo tempo, assim, a gente está vivenciando dia a dia com pessoas diferentes do mundo todo, sabe? Não é só culturas diferentes, Sim. A gente vivencia muito experiências com hóspedes, né? Aprende que ajuda, muito. A gente cria amigos, a gente cria vínculos, a gente cria expectativas e experiências, né? E de vez em quando vai acontecer alguma experiência ruim, faz parte do ser humano, ninguém, né? Um dia alguém pode estar... Que nem eu falo assim, a gente trabalha com um X, 500 limpezas no mês, por exemplo. Cara, vai ter um dia que aquela pessoa vai lá, ela limpa toda semana, mas pode ser que um dia a mesma pessoa vai lá limpar e por algum motivo X, como ser humano que somos, a gente esqueceu o forno lá, da revisão, a pessoa foi e sabe, claro, tem que ser exceções, mas pode acontecer, porque e nesse momento a gente tem que estar preparado também para receber aquilo como uma, como é que eu vou dizer, para aprender, né? Porque eu sempre mostro pro meu pessoal da limpeza, quando dá um probleminha ou outro, eu mostro para eles, não no sentido de crucificar eles, mas para dizer, viu, a nossa atenção tem que ser sempre redobrada, porque a gente erra. Talvez vocês só consigam isso por conta do tanto de experiência que vocês têm antes de hoje conseguir gerenciar, mas antes, a primeira coisa foi vocês serem mão na massa, então é completamente diferente. O importante é estar junto, né? É botar a mão na massa, esse é o importante. Se a gente viver só da teoria, não é igual, não adianta. Não prática fica. Que faz, né? E o que você tá falando, Márcio, eu gosto muito de... Eu sempre falo que a gente tem que partir de uma premissa que erros e problemas vão acontecer. Sim. A partir do momento que você tem clareza sobre isso, as coisas ficam mais fáceis. E muitas vezes o segredo, o pessoal foca muito em... Cara, não tem como ter perrengue, não tem como ter erro. A limpeza vai estar sempre perfeita, eu tenho que... a partir do momento... Aproveitando isso, um dos nossos trabalhos é minimizar esse erro, né? Exato, mas evitar não vai ter como. Então, o segundo grande segredo... vai ser como eu vou reagir a esse erro e como eu vou mitigar o pós-erro. O hóspede, por algum motivo, não está tendo uma boa experiência, ainda assim, dentro ali, dá para você reverter de uma outra... Exatamente. Ô, Andréia, queria agora uma história um pouco mais concreta, algum exemplo ali real, se você puder resgatar, de como você entende que essa
esse pacote Sizone, essa plataforma Sizone, todo o apoio que vocês trouxeram, bons exemplos ali até do Sapno, etc., te ajudou em algum perrengue, se eu puder dizer assim, do dia a dia? O que você... Alguma situação que claramente ter esse apoio da Sizone te ajudou? Em questão de uma reserva, de algum acontecimento? Fica à vontade. O que você acha que se eu não tivesse a Sizone, isso teria virado um problemão? Meu primeiro perrengue tinha nos ingleses, os primeiros imóveis que entrou nos ingleses, uma duplex, uma casa duplex. 2 horas da manhã eu começo meu celular, bum, 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 bum. E eu comecei a abrir aqueles vídeos do hóspede. Um surto de barata. Vocês não têm noção, nunca tinha visto. Subindo na cama, parede, assim, ó. Sabe? Por tudo. Se eu te contar que eu já vivi isso na minha casa, o vizinho explodiu visto uma coisa. O esgoto. Só que a tampa do outro vizinho tava aberta e foi tudo pra minha casa. Mas desculpa aí, porque eu já vi isso. Eu penso num susto. Nunca tinha passado por aquela situação. Tá, 2 e pouco da manhã, e agora que eu faço? Eu acordei, o que eu vou fazer? Eles não sei, não tem nada desocupado. Digo, não tem um imóvel desocupado. Não, 2:30 da manhã eu não vou, né, chamar ninguém esse horário, eu tenho que resolver. O problema no momento é só meu. Aí fui lá com o meu carro mesmo, peguei o casal de hóspede, botei dentro do carro, ajudei a sacudir as baratas das roupas, botemos na mala, levei para outro imóvel. Já fiquei com as malas deles dentro do carro para levar as roupas para lavanderia, porque era justo, né? Sim. Outro dia, de manhã entrei em contato com a Sizone, aconteceu isso, aquilo, tive que fazer isso, aquilo. Eles já mexeram os pau lá dentro, já fizeram até, o hóspede na época ganhou uma cortesia, alguma coisa assim, né? Porque foi uma coisa inesperada. Não foi culpa de ninguém, aconteceu, mas sempre teve apoio. Teve outros apoios também, que eu tive hóspede que precisava ser relocado e coisa... O pessoal do atendimento está sempre ali para apoiar, para ajudar. Tá? E novamente, você não poderia... Como que você evita a possibilidade, uma culpa que não é sua, de um surto de barata? É coisas que acontecem, um cano Só que você reagiu muito bem ao erro. Isso acontece muito, que a gente não consegue resolver na hora e no momento. Acontece, se o nosso dia fosse só o roteiro do sistema e tudo, nossa, ia ser maravilhoso. Só que dentro desse dia ocorrem às vezes várias situações, né? Vários é uma torneira, é uma geladeira que parou de funcionar por algum motivo. Sim. É um ar que, enfim... Não é fácil a vida do anfitrião. Eu tenho, por exemplo, um depósito... Meu depósito inclui tudo, inclui uma geladeira funcionando, um micro-ondas de reserva, um secador de cabelo, sabe? O ferro de passar roupa ali a gente tem. Mas acontece... Plano B tá ali, né? Mas acontece que já aconteceu comigo de estragar 2 geladeiras no mesmo dia, sabe? Mas a gente tá ali pra correr atrás, pra alugar uma pra não deixar o nosso hóspede na mão. E é muito interessante essa atenção que vocês têm, porque a gente tá falando de 100 imóveis, mais de 50 imóveis, outras franquias na família, em ambos os casos, mas eu acho que vocês capitalizaram bem ali a ideia de que cada check-in é único, porque é uma única experiência. Beleza, aconteceu. Quantas outras vezes aconteceu um surto de baratas? Eu acredito que nenhuma outra. De barata não, foi só essa. Exato. Só que para aquelas pessoas seriam a única... Era a primeira experiência deles ali, né? Não é que nem... Em Florianópolis, com a marca, com... Então, olha que maluquice. Quanto tempo tem pessoas que se programam por essas férias pra ficar 4, 5 dias em Floripa, né? Sim. Aí tu vem, pra eles, é único, né? Tu tem que tratar eles como único. Esse é o único hóspede, é o hóspede especial, é o fulano que tá chegando em tal imóvel hoje, né? Ele quer uma atenção especial, eles querem. Problemas podem acontecer, né? A questão nossa, como anfitrião, é minimizar esse problema e tipo assim, tem que resolver aquele problema, sabe? Eu sempre boto na minha cabeça assim, eu tenho 1 hora para resolver o problema. Entre ele me informar o ocorrido e eu pelo menos dar a resposta. A resposta eu dou em minutos, mas assim, eu pelo menos ter a expectativa de 1 hora aquilo tá resolvido. Claro que pode fugir, que nem esse caso é um caso que foge da situação, né? Eu já tive casos parecidos assim, de várias situações. Mas se tu retornar o hóspede, se mostrar que tu quer resolver, tu tá fazendo de uma maneira ou de outra, mesmo que não consiga, ele te entende tecnicamente, né? Na maioria dos casos.
Agora, se a gente desleixar, né? Ou deixar, não tá tocando o telefone, é o hóspede, deixa quieto aqui, ou depois... daí eles veem, né? A gente não tava mais aqui, né, Márcio, se a gente tivesse... Porque assim, uma das coisas de ser anfitrião é o celular, né? Faz parte do nosso. Da tua vida, o celular é minha mão, praticamente. Eu até nem falei de tocar, mas nos outros podcasts que a gente participou, tocaram celulares, eu falei, olha, esse daqui é um podcast com franqueados e anfitriões da vida real. Então, se não tocar celular aqui, se eles não tiverem que puxar e responder, e daí eu acho que a gente vai estar recebendo os franqueados errados. Já aconteceu com vocês e com todos os outros que participaram. Ô, Márcio, você hoje tem essa excelência de franquias, de operação, a sua franquia é excelente, e eu queria hoje entender qual é o papel ainda da marca que você carrega e dessa excelência ali quando você traz novos proprietários, porque com certeza há um boca a boca ali, uma indicação, e tô te perguntando isso diretamente porque eu acho que você acreditou muito no projeto Cizone também, na marca Cizone no momento de pandemia, no momento que tudo estava muito incerto. E hoje, provavelmente, isso também te retorna esse acreditar inicial em abrir portas mesmo à marca Cizone. Queria entender sobre sua perspectiva isso. Não, nesse sentido assim, por exemplo, lá no início era mais difícil porque é uma coisa nova. Mas a cada momento, a cada experiência que foi surgindo com novos proprietários, com o trabalho, a gente foi... Aquela história do boca a boca, né? Então, eu mesmo consegui indicar vários proprietários depois disso, baseado no nosso trabalho, da Cizone, do boca a boca e do nosso trabalho da operacional. Então, é uma junção. Não tem como se separar uma coisa da outra, né? Sim. O meu trabalho operacional tem que ser perfeito e o da Cizone tem que ser perfeito. Isso o que leva? Novos clientes, novos proprietários, né? O nosso nome hoje nas cidades, Bombinhas, no Brasil inteiro, né? Mas falando do meu nome lá, a gente hoje tem um cartão de visita, né, amplo, assim, a gente é recebido e tem muita coisa para vir ainda, sabe? Sim. Nesse período, assim, por mais que a gente cresceu e que a nossa vida mudou da água para o vinho, assim, com esse trabalho, eu ainda acho que a gente está só no início ainda, sabe? Tem muita coisa para crescer. As cidades, nós estávamos comentando no início aqui até com o pessoal, por exemplo, Porto Belo ainda tem... Hoje ele tem 4, 5 mil prédios em construção naquela região ali, em questão de poucos metros quadrados, quilômetros quadrados. O litoral e esse povo todo vai precisar ser atendido, porque na verdade tudo está sendo feito para investidor, né? Sim. Então, na verdade, eu até tenho muito ainda para fazer, mas não consigo porque a gente trabalha muito. Então, o nosso tempo também cada minuto é uma... ia ser o... Sabe, cara, não tem tempo, último assim, assunto que eu ia tratar, porque eu acho que vocês já estão numa segunda etapa de franqueado, que é cada vez mais ter a visão estratégica. E, de alguma forma, a Cizone permite essa expansão. Vocês saem de alguém e que vai ter que sempre ter esse DNA, e eu acho que o sucesso de ambas as franquias passa por isso. Vocês sempre vão ter a visão de quem é mão na massa, de quem sabe o que é uma boa limpeza, de quem sabe o que é uma boa roupa limpa, o que é uma manutenção bem feita. A Andréia falou que é a rainha da manutenção. Já mete a mão. Essa parte eu fico devendo. Eu faço de um tudo. Eu falar pra minha mulher... Não, a minha preocupação no início era essa, que eu sou... Sabe, cada um tem uma... Eu, pra apertar um parafuso já é muito difícil. Então, tu imagina eu ia trabalhar com, né, Queria como mostrar anfitrião. pra vocês o porta-mala do meu carro, abrir pra vocês verem. Tem tudo lá dentro. Eu aprendi a trocar a essência de chuveiro na marra, mas assim, ó, eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa, não que eu não queira, eu gosto muito, eu trabalho, mas aqui, não sabe quando tu não tem o dom do negócio, e eu fico no meio termo, eu sou o rei da gambiarra. Todo mundo fica bravo lá em casa. Aí eu odeio a gambiarra, então, gente. O pessoal fica bravo, mas eu sou campeão de... E o pior são as gambiarras bem feitas, porque daí vira a solução definitiva, a gambiarra bem feita. Ela sempre vai estourar o horário, né? Sempre, não, gambiarra não dá certo no nosso caso. Entra a parte que a gente sabe que tudo não é só a gente que faz. Então, aí entra os parceiros, entra aquelas pessoas que, né... Cada um tem um dom para uma coisa. E a família, que é o que eu queria que vocês encerrassem, porque eu acho que vocês dois têm na família ali a alma das franquias de vocês. Naturalmente que essas franquias hoje são estruturadas e dependem de outras frentes que não só, mas tudo começou em família. Então eu queria aproveitar esse momento para que vocês pudessem falar um pouco disso também, da importância da família de vocês em ter transformado esse negócio em um negócio lucrativo, em algo que de fato deu perspectiva para eles também. O que eu vou dizer? Eu não sei. É a confiança, né, que a gente tem, né? Porque
vai colocar uma pessoa estranha dentro de um imóvel de outras pessoas, né? Família é confiança. Eu tenho minhas filhas comigo, meus genros, né? Meu esposo agora no momento não, ele tá afastado, se acidentou de moto, tudo. Mas tem o meu irmão, que eu trouxe do Rio Grande do Sul também, tá junto comigo. Ele no momento é da manutenção, dá conta de toda a manutenção quando eu não tô envolvida, né? Família Quando eu não tô é uma envolvida, massa. porque quando a manutenção é grande, eu já deixo assim pro final do dia que eu já posso contigo. botar a mão na massa também. coisa boa. Eu gosto de estar junto, eu gosto de ver, ficou bem feito, vamos testar, vamos puxar, para não acontecer de novo. Tem que ser, né? Sim, É menos um problema futuro. sim. Então, é a confiança, eu acho que é isso, porque eu acho que quando a gente trabalha com a família, até assim, ó, é meio complicado quando a gente traz pessoas de fora. Eu sou muito desconfiada, sabe? Eu já confio. A minha filha mais nova, a Laura, tá lá, tá lá dentro do Marine, do Resort Marine, tá lá, então eu tô tranquila, ela tá lá. O BO que der lá, ela vai resolver. Eu vou ficar sabendo depois de pronto. Eu posso ficar tranquila aqui nos ingleses que, sabe? É essa confiança. Eu acho que é tudo, confiança. Confiança. Pra você também. Eu sou suspeito de falar também, porque o crescimento nosso foi com a família junto, né? Eu e a esposa, quando eu estava no Rio Grande do Sul, a gente já trabalhava, tinha uma casa de shows lá e tal. Daí a pandemia fechou, mas daí trabalhava meu filho também, trabalhava a família. E eles ficaram lá. Naquele momento a gente começou uma nova vida, digamos assim. A pandemia, tudo fechou e tal. Viemos pra cá. Pra minha grata surpresa, um ano depois eu consegui, no primeiro momento, trazer o meu filho, a minha nora pra cá, veio trabalhar com a gente, porque daí a gente começou um crescimento que a gente não esperava, nem sabia do tamanho. Daí eles vieram. Depois a minha filha também veio, né? Eu tenho um casal de filhos, ela tem 28, 32 anos, eles têm. E então me ajudaram também a fazer o crescimento, daí com pessoas de fora trabalhando junto. Moral da história, só para resumir. Hoje o meu filho, Gustavo, na época até tinha se formado em Direito, e daí, o que ele é hoje? É anfitrião da Cisone. Também. Veio trabalhar com nós e depois... E sua filha ainda tá... A minha filha trabalha comigo, ela que tá trabalhando hoje lá na rua, por exemplo. Ela que é hoje... Aí E eu tô a aqui confiança, tranquilo, né? As filhas que estão tocando hoje as operações. Ela toca a operação lá na rua, a supervisão. E também a tendência, o que eu faço? Eu disse assim, eu quero fazer da minha franquia um trampolim para novas franquias dentro, né, da minha família e de pessoas também. Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo que eu espero que no futuro também sejam anfitriões, como tu trabalhou com a Orion e tal. Andréia. Eu penso nisso, sabe? Eu penso em fazer... porque assim, pessoas, por mais que... Por exemplo, o Gustavo hoje trabalha independente na franquia dele, né? Lá em Bombinhas também. A Jennifer provavelmente vai ter a franquia em Porto Belo um ano depois. Porque vai crescer muito Porto Belo, então vai precisar. A minha irmã Andréia veio trabalhar comigo faz um ano, acho que não deu um ano. E surgiu uma situação de uma possibilidade de uma franquia em Itapema. Eu te espero lá, Andréia. Por mais que eu precise de ti, o meu cunhado também faz tudo. Cara, abraça lá, porque eu sei que vai dar certo. Já tá trabalhando comigo, eu já tinha trabalhado na temporada anterior também, né, junto. E moral da história, então, além deles trabalharem comigo, depois eles vão trabalhar com as franquias próprias ou vão ficar trabalhando comigo. Só que, que nem tu falou, é confiança, a gente consegue ter mais liberdade quando começa a crescer também. São fases distintas, né? A fase inicial, eu acho que tem que fazer tudo, tem que canalizar tudo e aprender e lutar. Opa, deu para respirar um pouquinho, começou a colocar pessoas... porque tu vai ter, a gente, como também é uma área que cada vez a mão de obra também é escassa, né? Escassa. Tanto para pessoas para limpeza, quanto para pessoas para, enfim, Pra várias tudo, pra manutenção, pra né? tudo, Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma tática de trazer casais para trabalhar junto. Eu tenho casais que não são da família, que trabalham comigo, tenho argentinos, tem casal de argentinos que trabalham comigo, e outros que são... por quê? Porque daí um casal, eu sei que eles vão canalizar o trabalho deles lá, claro, vão ter um treinamento, vamos acompanhar. E passando aquela fase, eu confio, ele é mais fácil de confiar também em uma dupla, por exemplo, da mesma família. Enfim, são exemplos que eu quero dar que pelo menos pro meu caso, dá muito certo, sabe? Eu tenho pessoas trabalhando comigo o ano inteiro. Legal. E eu acho que esse ecossistema que você falou, que também é muito virtuoso pra Cisone, e eu acho que é isso que porque, acaba... assim, uma indicação, por exemplo, minha, porque indicar uma pessoa é difícil, né? Não é fácil. E ninguém melhor que a Andréia, que já estava numa operação, para ter a sua própria operação. Trabalhou, o seu filho estava numa operação e agora tem uma operação. Também tá, minha filha mais velha também tem uma operação. Aí, Nós começamos junto, hoje ela tem uma franquia dela também, sabe? E eu já vejo, o crescimento da Cisone tá sendo
muito, muito grande, E a muito, Cisone muito precisa também de rápido. pessoas, digamos, de Sim. confiança que já são do... Eu que nos sei. permite né? ter Eu esse acho que ajuda. crescimento. Não demora muito, eu vou perder a mais nova também, sabe? Eu sei. isso é horrível. Ela tá pronta, ela tá treinada. A gente entrega eles treinadinho pra Sim, Cisone. Então, não tem tudo, sabe? São exemplos. Pessoal, bons, Tem muitas oportunidades e vai ter com esse crescimento, assim, ó. Muita gente. E eu acho que se a gente pudesse resumir tudo isso, é o selo Superhost. Porque a gente tem 2.100 imóveis com esse selo, e esse selo não vem de milagre, não vem disso, tá? Sua filha muito está difícil. pronta para agora ter, a sua filha também já está pronta e tudo passou por vocês, passou por quem começou isso. Não, infelizmente não tenho mais tempo, mas tenho muitos agradecimentos a fazer a vocês. Foi realmente um papo muito legal conhecer ali a fundo, são perfis diferentes, mas que se encontram na mesma dedicação, Sim. no mesmo posicionamento de fato pôr a mão na massa. Então quero agradecer muitíssimo a vocês dois, de verdade. Eu, para encerrar, também quero dizer assim, para quem pretende, ou para o futuro anfitrião, ou para pessoas que pensam em trabalhar na área, tu tem que se identificar, tu tem que ter o dom para aquilo ali, né? Tem que gostar do que faz, porque assim, ó, se for só profissional, não vai conseguir. Porque a gente vive 24 horas, a Cisone. A Cisone está na nossa cabeça, né? Os nossos hóspedes, os proprietários, então assim... É trabalho. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Agora, nada é fácil e é bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, com o amparo da Cisone, com toda a tecnologia, a coisa também ela pode criar números, né? Que serem altos, serem grandes, por causa que tu tem esse auxílio. Senão tu não conseguiria nunca. Nunca. Como que tu vai sair, vender uma reserva, receber o hóspede? Com todo o nunca. apoio, com toda a tecnologia, só vai. Boa. Agradeço de coração. Eu Feliz. também agradeço muito e acho que vocês foram a prova de que 1 mais 1 pode ser muito maior que 2 e isso é fenomenal. E esse foi mais um episódio do Por Dentro da temporada, onde a gente está te convidando a entender o que é uma marca estratégica como a Cisone e os músculos dos nossos franqueados estão construindo a maior e melhor gestora de aluguel por temporada do Brasil. A gente está gravando esse podcast aqui do evento Cisone Conecta e por isso eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, a Matinale, a Mog, a Pleno, a Madki, a Stace e a EasyCover. Também quero te fazer um convite especial, tem muito mais conteúdos sobre o aluguel por temporada nas nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram e todas as já conhecidas, @DestinoCisone, @DestinoCisone. A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Até lá!